esse ESG, a gente começou exatamente com campanhas junto com o time de comunicação, envolvendo toda a companhia, todas as pessoas da companhia, né? Porque, principalmente, eu falo muito do S, né? O S, quando a gente fala do S, o S, a gente olha muito para a comunidade externa. A TCE tem uma preocupação muito diferente, que é olhar para o S, que é o real, que é quem está ali com a gente todo dia, que é quem está ali, né, que escorre suor e faz a gente entregar os nossos melhores resultados. E esse dinheiro não é só gasto, né? Ele também pode ser uma estratégia de redução de custo, principalmente para as questões voltadas à sustentabilidade, sabe? A gente pode ter ali alguns indicadores voltados para a produção, ajuda a reduzir o consumo de matéria-prima, água, enfim, ter também algumas coisas voltadas para a parte produtiva mesmo. Olá, seja muito bem-vindo ao Tisseia Talks, o podcast da Tisseia. Eu sou Danilo Girundi, o seu host, e hoje o episódio vai falar sobre alta tensão, alto impacto, ESG no setor da infraestrutura elétrica. Estamos aqui com a Adelísia Oliveira, gerente de excelência operacional da Tisseia, e Lohane Assueres, engenheira ambiental da Tisseia. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Dan. Nós que agradecemos o convite. Vamos começar pensando sobre como que o ESG ele influencia as decisões ali na TCE e os processos que a gente faz. Quem começa? A Adelísia? Posso começar. Eu acho que a TCE ela vem, né, nesse campo de ESG com um grande pool, né, de diferencial em relação às demais fábricas do nosso setor, as demais áreas do nosso setor, porque ela se preocupa com isso de uma forma diferenciada, não só no critério nome, quero ter porque o mercado todo mundo tem, mas sim dentro daquele quesito, para mais que o regulatório, mas que olha ali para o que vem, sobretudo para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, é focar mesmo nesse ciclo de vida do produto, é se preocupar, né, com toda essa situação, tanto do com o ambiental, com o que nós temos aí de pegada de carbono, nosso plano de redução de carbono, né, bem como o S, que é fortíssimo na TCE há anos, né, e o G, né, que mantém todos os nossos processos, contratos de forma totalmente por compliance, por governança. A gente sabe para onde a gente vai, a gente pode confiar no nosso produto e em todo o ciclo de vida com essas 3 letrinhas, né, que tem um peso muito forte, e hoje também tem um peso muito forte no mercado de energia e no mercado do mundo, né, a gente está falando realmente de algo diferencial. Ô, Lohane, como que é feito, por exemplo, as escolhas dos procedimentos que a TCEA vai adotar? Qual framework que se usa? Olha, no início a Itsae veio muito com essa questão de exigência do cliente, mas hoje a gente faz para além, sabe? Isso vem muito da questão da alta direção, né? Hoje já é uma diretriz, o que significa, assim, uma mudança de cultura muito grande por parte, da nossa alta gestão. Mas, também por causa do mercado internacional, né? A Itsae hoje vem se adequando às questões, principalmente ao mercado internacional dos Estados Unidos, e hoje já é uma cultura muito forte essas questões de ESG, de sustentabilidade fora. Então, hoje, lá na nossa gerência, a gente tem um olhar para além mesmo, igual a Denise falou, para além do legal, né. Então hoje a gente tenta fazer além do básico e ver qual que é a melhor estratégia que a gente vai conseguir ali, tá captando nosso cliente, que desculpa, que nós vamos conseguir também, tá mostrando essa cultura forte que a gente está construindo junto com as áreas de governança, a parte social também. E eu acho que é isso, assim, sabe, mostrar mesmo que a cultura ela tem vindo forte, essa questão de implementação da sustentabilidade, do ESG. Essa questão de cultura forte, ela é impossível se não tiver do topo, né, o tone of the Sim, top, com certeza. adequado. Como que é ver, por exemplo, o conselho, os diretores todos entregando e exigindo isso para garantir essa mudança de cultura? Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho da história, né, em 2022 a gente começou com isso, com essa pauta no conselho, né, foi uma pauta onde a gente começou fazendo realmente um benchmarking, como que são nossos concorrentes, o que que os nossos clientes estão exigindo, né, e dali começou uma história que foi o nosso primeiro relatório de gestão, né. Então olhar para dentro de casa foi assim: "Olha, o conselho deu essa chamada", ele falou: "Olha, eu quero isso da TCE, eu quero que a TCE tenha um relatório de sustentabilidade". E essa grande força, ela veio exatamente do nosso conselho, né, que no ano de 22 para 23, né, pediu para nossa área esse cuidado, né, e a gente vem
cada vez mais ampliando isso, e esse ano, né, com um grande diferencial, que é ter o DIRAI, né? Acho que a Lohane pode falar bem mais aí. A gente vem adequando, né, o nosso relatório de gestão, que é o relatório de sustentabilidade, para que a gente consiga cada vez mais ter, essa aderência, mais forte, assim, mais bem estruturada, né. A gente começou com o primeiro relatório aí, ano base 2022, que só pegava a unidade de contagem, então era um relatório primário para a gente ver mesmo a situação da empresa, qual que é para a gente fazer um mapeamento, na verdade, né, para a gente enxergar de Descobrir até o nível de maturidade também, como que as exatamente. pessoas estavam fazendo. Exatamente, a gente vê como é que estava a nossa casa. A partir daí, né, dessa diretriz que veio do conselho, a gente começou a melhorar, né, buscar aí como que tem que os clientes estavam fazendo esses relatórios, os nossos concorrentes. E hoje a gente chegou num nível de maturidade que a gente tem indicadores muito bem consolidados, né, e também referências internacionais, igual a Adelisa citou sobre o GRI, que é um divisor de águas, assim, principalmente para o mercado internacional. E hoje é muito bem visto, é muito usado isso até aqui dentro do Brasil mesmo como, uma parte de requisito mínimo, né. É um requisito que a gente hoje segue e que é bem específico e bem exigente para essa parte de ESG em geral, mas também a gente consegue ver com a maturidade da Etcéia como a gente conseguiu aderir bem a esses indicadores, sabe, assim. Por exemplo, essa questão da estruturação, quando se constrói lá o relatório de sustentabilidade, não adianta ficar só colocando ações, falando o que é que vai fazer. Como que define a meta para poder ficar alinhada com a estratégia da Etcéia? Então vamos lá, a gente começou, na verdade, fazendo um paralelismo entre a recomendação da BNT, né, que é a PR 2030, que ela vai falar, principalmente em âmbito brasileiro, né, quais seriam os critérios, para onde a gente deveria seguir. E a gente fez esse alinhamento à época, no início ali do planejamento estratégico do TSE, que já tinha esse foco com os ODS, com o ESG. Então a gente pegou exatamente aquilo que a gente apresentou de benchmarking, aquilo que a gente olhou para a nossa estratégia, olhou para essa estratégia de mercado de exportação, fez um link com essa BNT, né, com essa recomendação da BNT, e a gente definiu critérios ali, né? E esses critérios eles se unem, se concluem esse ano aí com essa virada de chave, realmente olhando para esses indicadores internacionais, né, com toda essa estrutura, né? E agora com uma pegada aí junto com todo o nosso crescimento, com todo o nosso futuro, no nosso plano de redução de carbono, na nossa meta, que eu não sei porquê, mas é de CEA 2030, sabe? Tamo junto. Essa questão que a gente está falando sobre realmente escolher, porque cada empresa, cada setor, ele vai ter um impacto diferente. Então a gente tem que selecionar o que realmente a gente consegue mitigar um pouco do que a gente faz para devolver ali para a sociedade. É mais ou menos isso também a estratégia de escolha. Isso. Na verdade, assim, eu acho que é fundamental a gente conhecer a nossa casa, que foi o que a gente fez nesses primeiros anos, para a gente saber realmente o impacto, igual você falou. Qual que é o impacto, o que que de fato, se eu propor para reduzir, vai fazer uma diferença, né? Porque às vezes a gente vê algumas empresas com algumas estratégias que são lindas, mas não vai ser aplicável ao nosso mercado, né? Então eu acho que essa maturidade de conhecer a empresa, conhecer os processos, sabe? Ter eles muito bem detalhados e fechadinhos ali, faz com que a gente consiga fazer essa estratégia de forma mais objetiva e mais certeira. Tendo em vista alguns planos que a gente tem, principalmente de redução, né, do gás de efeito estufa, é basicamente isso, né, a gente sabe onde a gente está e a gente tem uma diretriz muito forte de onde a gente quer chegar. Sobre avisar o que vai fazer e realmente colocar em prática para evitar um ESG washing, eh, e um greenwashing. Como que a gente poderia, por exemplo, garantir que dentro do relatório de sustentabilidade está ficando claro qual é a nossa meta, a forma como a gente vai chegar lá. São frases assim que não ficam genéricas, a gente deixa bem específico. Como que é isso? A própria metodologia do GIRAI, né, ele traz isso, porque ele tem que trazer indicadores reais. Então, ele te dá indícios para que a gente realmente coloque indicadores reais, que a gente coloque realmente aquilo que está sendo feito ou aquilo que está sendo prometido e cumprido, né? Eu acho que dentro de um commit and delivery aí, né? Eu acho que isso é importante para a gente. E veio muito com essa estrutura do olhar da entrega, que a Odisseia já vem, né? Então, a nossa grande preocupação, eu acho que ela vem com isso pela pegada da qualidade, né? Por essa parte do sistema de gestão integrado, pela própria excelência operacional, né? Olhar para uma Odisseia que hoje
ampliando, ela tem uma área, né, que cuida disso, que toma conta disso. Exatamente garantir que quando eu olho para uma homologação de terceiro, né, para uma homologação do fornecedor, eu estou pensando ali, não é cumprir requisito legal, se ele tem ou se ele não tem, é cumprir que aquilo ali está indo para o meu produto, né, é cumprir que eu tenha certeza de que aquilo ali vai ser entregue para o meu cliente. Então vai de uma ponta a outra com essa garantia, bem como, sobretudo, com a sociedade, e entrou muito forte, né, com a expansão das fábricas. Porque aí se a gente olha principalmente para essa parte mais sustentável, mais ambiental, né, a gente trabalha muito com as engenharias, né, para que a própria fábrica, né, ela entregue ao longo dos anos aí, né, porque a gente está falando de crescimento fabril, a gente está entregando não só, né, toda a questão social interna com os nossos colaboradores, com o crescimento dos colaboradores, né, com a massa que está vindo aí, mas sobretudo também com a sociedade, com uma fábrica mais limpa, uma fábrica mais potencial, mais eficiente e que entrega no fim esse ciclo de vida, né, do nosso produto. Então, aquilo que vai para o nosso relatório de sustentabilidade é baseado em critérios internacionais e baseado em entregas reais da companhia. Essas metrificações para poder garantir que tem esses indicadores, para poder comprovar o que é que a gente está escrevendo ali e que outras empresas também fazem, para poder realmente mostrar, não, para o mercado, para os investidores, para a sociedade como um todo. Como é que são feitas essas métricas? A gente usa que tipo de metrificadores? Então, essa mudança, principalmente do ano passado para esse do relatório, a gente teve um apoio muito grande de uma consultoria que nos ajudou, né, a reestruturar o relatório. E nessa reestruturação a gente envolveu todas as áreas da Etcéia, então foi um trabalho muito em conjunto, assim. Então a gente tem algumas métricas que são da engenharia, que são do pessoal da manutenção, que são também ali talvez do laboratório, da qualidade. Então eu acho que esse envolvimento das áreas, sabe, faz com que a gente consiga de fato, ter os números reais, conseguir trabalhar ele melhor ali dentro do relatório, né, e eles ficaram envolvidos do começo ao fim, sabe, assim, tanto na parte de coleta de dados, que ela foi uma coleta de dados bem extensa, né, por causa das 3 unidades, então a gente envolveu, tanto as equipes de Contagem como de Betim e de Curitiba. Então eu acho que esse envolvimento das áreas faz a gente ter uma confiabilidade maior nos dados, né. E isso ajuda, a Denise falou muito sobre cadeia de fornecimento, né, hoje, etcétera, tem uma preocupação muito grande em relação a isso, né, porque em relação à reputação mesmo, a questão reputacional da empresa, né, a gente precisa ter um cliente bem satisfeito, mas para isso a gente precisa de um fornecedor que a gente conseguiu ali, captar tudo que a gente também quer. Então hoje Impedir que, assim, que alguma ação dele, sem controle, possa prejudicar ou manchar o produto que a gente está entregando. claro, com certeza. Então, assim, hoje a gente também tem um contato muito grande com a área de supply chain, né, principalmente nessa parte de homologação de fornecedor, então alguns dados que a gente precisasse de um terceiro, enfim, qualquer coisa ali relacionada a isso, a gente tinha a certeza que seria correto, porque a gente já faz essa gestão de homologação, né. Hoje a gente usa os critérios que são nos exigidos para os fornecedores, porque a gente acredita que, o nível ele não pode descer, né. Então, se a gente quer entregar um produto de qualidade, a gente também tem que exigir isso para os nossos clientes. A gente está falando sobre ter tantos dados bem estruturados, deve levar muito tempo para poder fazer, né, essa compilação, o entendimento. A gente está vivendo um presente que já está adiantando o futuro. Inteligência artificial vai passar a ajudar cada vez mais essa construção de leitura de dados para poder reduzir tempo e trazer para vocês, assim, olhares sobre? Na verdade, já tá. Vamos lá, né. Eu acho que o fato da área de sustentabilidade estar dentro da área de excelência operacional, dentro da companhia, ela ganha uma robustez disso. E por que que eu falo isso, né, a área de excelência operacional na companhia, ela tem uma área de desenvolvimento interno dentro do PMO, né, dentro do escritório de projetos, a gente tem uma equipe só de desenvolvedores. E esse time de desenvolvimento que a gente tem dentro da excelência operacional é que vem construindo e vem se baseando também para acelerar a captação, né, e ter essas informações quase que em real time, né, da companhia, ligado aos nossos principais softwares, né. Então hoje a gente tem uma preocupação muito grande de usar estruturas, né, de machine learning, né, de Python, de linguagens realmente computacionais, para a gente extrair dos softwares, da exportação de dados de cada um, né, e compilar isso de uma forma automática, né. Eu acho que nesses anos aí que a gente veio construindo, até chegar nesse ano com essa robustez da área de sustentabilidade, né, acho que a Lohane lembra bem o quanto a gente
de certa maneira ali passou um certo sofrimento, vamos dizer assim, né, quando a gente foi fazer a nossa pegada de carbono de produto, que foi tirar a certificação 14067 das nossas subestações móveis, né. Você tinha muita informação realmente solta, desestruturada, né, então a gente veio trabalhando com isso, hoje a gente tem uma equipe praticamente só de KPIs, olhando para isso, usando, né, realmente linguagens e dando robustez. Agora, falando em validação, né, eu acho que a Lohane também pode, além disso, completar, as nossas pegadas de carbono, né, sobretudo também, e alguns dados que a gente produz ali no relatório de sustentabilidade. Esse ano a gente já conseguiu o selo prata, né, do GHG Protocol, e ano que vem aí, tá chegando, batendo na nossa porta, nós vamos para o GHG Protocol selo ouro, auditável. Então, além de toda a confiabilidade que a gente já entrega, nós vamos entregar para uma empresa auditora, né, para realmente bater um selo ali e falar: "Ó, vocês são bons nisso". O que é ter esse selo, Lohane? Isso traz o que para a imagem da empresa, por exemplo, para futuros clientes que às vezes não são, os que já têm, que isso agrega um valor também ao produto que eles estão adquirindo? Sim, o selo do GHG Protocol hoje ele vem através da Fundação Getúlio Vargas e ele consolida, né, como a Denise disse, consolida ali a confiabilidade dos seus dados. Então, a gente já tem o relatório há alguns anos, né, a gente conseguiu o selo prata, e para o selo ouro falta realmente essa auditoria, que é esse cheque, assim, de confiabilidade dos dados. Então, é como se fosse uma certificação ISO mesmo, a gente vem com o auditor externo, ele vai validar, e isso hoje é muito bem visto no mercado, né. Quer dizer que para além do que a gente já tem internamente, a gente consegue comprovar isso por um órgão terceiro, né. E também eu acho que a partir desse momento que a gente tem esses selos, a gente começa a sensibilizar mesmo as empresas que a gente trabalha, a gente começa a normalizar isso no mercado, né, e ajuda bastante também a agregar, igual você falou, em relação ao nosso produto. Você que está aí assistindo, ouvindo, esse aqui é o Tisseia Talks, o podcast da Tisseia, que liga pessoas, tendências e ideias do setor de energia elétrica. E para continuar o nosso bate-papo, queria saber de vocês como que vai funcionar, ou como já funciona, a introdução dessa cultura e a manutenção dela numa construção também, não só da empresa, mas de cada colaborador que está ali trabalhando, ajudando, se esforçando para poder realmente ter dentro dele essa cultura ESG. Bom, isso é um trabalho que a gente já vem, né, fazendo desde que a gente, trouxe do conselho, né, essa definição, da diretoria, essa definição de levar essas 3 letrinhas, né, esse ESG. A gente começou exatamente com campanhas junto com o time de comunicação, envolvendo toda a companhia, todas as pessoas da companhia, né. E anualmente a gente faz vários eventos, né, várias interações com os colaboradores, porque, principalmente, eu falo muito do S, né. O S, quando a gente fala do S, o S, a gente olha muito para a comunidade externa. A TSE, ela tem uma preocupação muito diferente, que é olhar para o S não só comunidade externa, onde a gente tem a nossa fundação que faz esse papel fantasticamente bem, mas eu olhar para o S, né, que é o real, que é quem está ali com a gente todo dia, que é quem está ali, né, que escorre suor e faz a gente entregar os nossos melhores resultados. E com esse trabalho, né, a gente faz já há bastante tempo, e a gente está vindo aí, né, Lohane, com todo um plano de educação ambiental, com todo um plano de educação ESG, né, que vem aí agora nas portas aí de janeiro de 2026, e também já integrando, né, todo o nosso time também, TSE USA. E aí, assim, aquela questão, é o walking the talk não só de quem está lá em cima, mas fazer esse walking the talk virar a rotina de cada pessoa, do chão da fábrica até o topo do conselho. Isso. Na verdade, a Denise falou bem, né, sobre a questão, por exemplo, da fundação, que também já trabalha muito em conjunto com a gente, que essas ações de incentivo, né, que a gente tem, os programas de educação em relação ao ESG, eles são feitos para todos os níveis da empresa, né, porque, não adianta só a gente ter essa consciência no setor administrativo e ter essa dificuldade com o setor produtivo. Então a ideia é a gente inteirar mesmo, assim, o pessoal da fábrica, fazer algumas interações mais voltados para a realidade deles, do mesmo com o pessoal administrativo, de obras, que a cultura ela é como se fosse uma formiguinha, né, cada dia você vai construindo ali, pra que você consiga esse resultado final. Pensando agora um pouco assim para fora da TSEA, pensando no mercado como um todo, por que as empresas devem olhar para o ESG para além de 3 letras? Porque são só letras, porque o que vale é a essência, o valor que ela está querendo agregar. Por que as pessoas e os empresários têm que ter essa visão de que é importante investir, que isso é um investimento e não gasto de dinheiro?
Por favor, engenheiro ambiental, eu vou deixar. Na Isso tá na sua verdade essência, por favor. na verdade, assim, a gente tem algumas questões, né, de resistência muito com essas coisas do ESG, os pilares, né. Só que, para além da questão da cultura, a gente também tem muitas questões de dados, indicadores que ajudam também na redução de custos. Então o ESG ele não é só gasto, né, ele também pode ser uma estratégia de redução de custo, principalmente para as questões voltadas à sustentabilidade, sabe. A gente pode ter ali alguns indicadores voltados para a produção, ajuda a reduzir consumo de matéria-prima, água, enfim, ter também algumas coisas voltadas, pra parte produtiva mesmo. Então, assim, eu acho que hoje, além da cultura, essa questão da estratégia mesmo, né, da redução de alguns custos, que isso também colabora bastante. E olhando a mercado, né, a gente tem visto nas universidades, né, recentemente, nos grandes congressos de energia elétrica, né, tem toda essa tendência mundial, né, de uma transição energética, de uma energia mais limpa, de uma consciência com o mundo, né. Eu acho que eu puxo aí um pouquinho, né, eu sou mãe, o que que vai ser o dia de amanhã se a gente continuar produzindo do jeito que a gente produzia em 1930, né, então o mundo vai acabar, né, realmente, eu acho que tem uma consciência de mundo, onde ela tem que se equilibrar bem em cima do que a Lohane falou, de uma estratégia de negócio, de uma né, mas não é uma produção a qualquer custo, né, o custo pode custar caro para nós sociedade, para nós pessoas, né, então a gente sabe que existe muitas políticas públicas, né, todo esse boom ele veio com uma força muito grande da ONU, né, onde se olha mundialmente essa preocupação, né, e não é uma bandeira, é realmente uma preocupação de futuro, né, porque a gente fala tanto de futuro, de crescimento, que a gente quer ver as empresas crescerem, as empresas prosperarem, as pessoas prosperarem, né, mas até a mudança de rotina, né, que vem aí o home office, né, outras coisas que foram acontecendo, a gente precisa estar sempre o tempo todo adaptando e olhando para essa sensibilidade, né, que ela vai para mais realmente das 3 letrinhas. Quando eu falo de ESG, eu falo realmente de estratégia, mas eu falo de consciência, consciência comigo, com a minha família, né, com o bem-estar mundial mesmo, né. Então, assim, às vezes a gente faz uma açãozinha pequenininha aqui, eu lembro muito bem que na última ação, né, que a gente teve, a gente buscou isso com os colaboradores, olha, pensa mais dentro de casa do que na fábrica, né. Isso aqui na fábrica a gente sabe que a gente tem Processos já definidos, processo definido, a estratégias. gente tem programa de inovação ali dentro do PMO, né, que se a gente olha, sei lá, 80% tudo vai estar voltado ali para redução de sucata, a galera tá focada nisso. E a gente fez eles refletirem um pouco para dentro de casa, né. Será que eu faço dentro de casa aquilo que eu faço? Né, eu acho que esse quê da sociedade hoje existe uma cobrança natural, as escolas já vêm com isso, com essa consciência desde pequeno, né, das crianças, dos adolescentes. Então acho que tem que ser um matching, e a palavra é essa: estratégia, crescimento, né, crescimento potencial, mas com esse matching do olhar ainda bem social, olhar para o crescimento e para a prosperidade da nação. Eu acho que é bem por aí. E transparência sempre, né? Quando for colocar metas, escolher algo que é atingível para você, sem querer dar um passo grande demais, e transparente também com o retorno para as pessoas que estão junto com você no S, né? Os stakeholders internos e os externos. Sim, sim, com certeza, né, a gente tem uma preocupação muito grande, né, com quando a gente, por exemplo, a gente olha, né, ruído na fábrica, pô, um negócio que é legislado, eu tenho que ter controle de ruído por causa do colaborador, isso é legislado, mas a nossa preocupação ela é para mais. Do lado da nossa fábrica tem um monte de casa, tem um monte de família, tem escola, né, então a gente tem que se preocupar que aquela, né, várias pequenas ações que a gente faz, e metas que a gente coloca, né, por exemplo, de redução de ruído na fábrica, eu não estou só preocupando com esse stakeholder interno, eu também estou preocupando com o meu stakeholder externo, né, com essa sociedade externa. Lohan, e isso vai continuar evoluindo? Sim, a ideia é que cada vez mais a gente agregue, né, mais itens para que a gente tenha essa sensibilização interna, né, e também consiga trazer a sociedade para junto da DCE. Então, assim, hoje a gente tem alguns programas já da própria fundação que já envolve bastante a comunidade externa, né, mas a ideia é que a gente consiga cada vez mais ter um público participante maior, né. Então, trazer os colaboradores, a família dos colaboradores para fazer essa conscientização, para fazer algumas atividades junto, né, que é isso que a Denise falou, eu pensar tanto para dentro, que hoje a nossa empresa, ela tem colaboradores fantásticos que pensam muito no processo, no produto, mas também refletir isso para fora, como que a galera tá levando isso para casa, como que a pessoa pode fazer lá no bairro No dela, dia a dia. no dia a dia, né. Então a ideia é que a gente realmente tenha algumas ações aí
que agreguem, que evoluam, que a gente consiga cada vez mais expandir isso. Vocês acreditam que daqui a alguns anos a gente vai parar de falar de ESG porque todas as empresas e pessoas já vão estar com isso dentro delas e aí não vai haver necessidade porque já vai ser rotina? Ah, eu espero que sim, viu? Eu espero que a gente tenha essa. Eu acho que vai virar algo natural, né? Há anos atrás, né? A gente falava de ter normas, né? 9001 de qualidade, 14001 de ambiental, 45001, né, voltado para a segurança e saúde do trabalhador. Isso era um boom, né? Todo mundo tinha que ter, porque era uma questão de estratégia. E o ESG, eu acho que ele está nesse mesmo boom nesse momento, né? Mas hoje é natural, né? Hoje a gente olha para as empresas, assim, aquela empresa que não tem, a gente olha até meio estranho, assim, né? Então eu acho que realmente vai chegar nesse momento que ele vai ser suave. É uma transição mesmo, a mercado e a pessoas e a futuro. Isso gera confiança para a empresa e para um futuro assim mais sustentável? Com certeza. Eu também acredito que sim. Eu acho que é uma construção, né? Igual a Delise falou, eu acredito que hoje a gente está nesse boom de ser uma coisa nova, mas daqui a um tempo isso já vai ser normalizado. A gente espera que cada vez mais normalize, né? E que a gente consiga ter outras pautas mais difíceis de serem faladas daqui a um tempo, que também vai se normalizando. Eu acho que a própria normalização, ela tá vindo. Se a gente olha para as três letrinhas, né? Para o E, para o S, para o G. O G, você pode ver que a gente fala pouco dele, né? Porque ele já meio que está normalizado ali. As empresas elas já têm esse quê de confiabilidade, de compliance, de transparência, né? Isso já se tornou algo natural nas companhias, nas grandes companhias, né? E principalmente as companhias que visam o mercado aberto, visam a bolsa. Isso faz parte, né? Então, por isso que quando a gente fala de ESG, né, acaba que a fala ela volta muitas vezes para o ambiental, volta ainda muito para o social, né? Mas acho que essa transição ela vai acontecendo, assim como acho que o G já é muito natural nas empresas, né? O G eu acho que foi o mais suave para ser implementado e estruturado enquanto Ele é mais visível, talvez, ali na é, governança corporativa mesmo das isso já empresas e no é dia a uma dia. coisa natural de anos, né? Desde que a estrutura das empresas foram criadas, e a gente vem melhorando isso realmente. Então acho que esse S ao longo do tempo ele vai, né, tem uma tendência maior. Eu acho que aí por último vem a rebarbinha do E ali, né? Porque sempre que fala ambiental, né? A Lohane não gosta muito não, porque assim, tem um ranço, eu acho, da sociedade ainda em falar, mas eu acho que é isso. Quando o papo é bom, o tempo voa. Queria agradecer vocês aqui a participação. Quer deixar um comentário final? Não, não, eu acredito que é isso mesmo, né? A gente falou das questões que a gente tem trabalhando, a Etceia vai vir em 2026 com essa cultura forte, né? Com alguns projetos novos, e é isso. E aí, 2030 a gente pretende estar bem melhor do que hoje, né? Ó, Delísia, você vai despedir, mas eu queria que você convidasse também quem tiver interesse em trabalhar na área, porque nós vamos crescer, vamos expandir, provavelmente vai ter vaga também. Fica de olho onde lá. Então, já temos vagas, na verdade. Ano que vem, né, esse ano a gente já contratou aí mais 2 pessoas, tá vindo uma expansão para 2026, né? E sequencial, mas a gente tá, nossas vagas estão divulgadas no LinkedIn da Etceia, né? Tem todo o foco aí do pessoal do RH. Então, vem com a gente, vem trabalhar com a Etceia, vem trabalhar na nossa área de excelência operacional, porque é só o início de muita coisa boa. Obrigado pela participação e para você que acompanhou pelo YouTube ou pela sua plataforma de áudio preferida, o Tisseia Talks, o podcast da Tisseia. Muito obrigado. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu like para a gente poder cada vez mais trazer pessoas, tendências e ideias do mercado do setor de energia elétrica para você com qualidade. Tchau e até a próxima.